A biofilia, ela é planta? O que? É só planta? Não, gente, biofilia não é planta. Existem diversas estratégias, né, para a gente poder trabalhar e tornar um ambiente biofílico. Biofilia é realmente um conceito que a gente consegue aplicar de inúmeras maneiras. E em 2014, Therapy, não sei muito bem como que fala esse nome, mas teve um livro que fala dos 14 princípios da biofilia, 14 padrões para o design biofílico. Vamos colocar na descrição dos conteúdos aqui. Isso, acho ótimo, porque é um ponto de partida para direcionar assim, para os projetos também. Então, tem várias soluções, né, que a gente pode trabalhar dentro desses pontos. Eu vou tentar falar, assim, resumidamente um pouquinho desses pontos também e como que a gente consegue aplicar isso além da vegetação. Então, são divididos em 3 grupos, que são os elementos da natureza, são as analogias da natureza e os aspectos da natureza. Então, dentro desses grupos tem esses 14 padrões, que seria a conexão visual. Então, aí sim entra essa parte de ter algumas plantas, ter alguns materiais naturais, né? Então, trazer realmente a natureza para o ambiente. Tem a parte da conexão não visual. O que seria isso? Seria os outros sentidos, né? Então, olfato, um som. Então, colocar um som no fundo da natureza mesmo. Tem muita gente que escuta esses sons até para poder relaxar também, né? Ritmo. A natureza tem um ritmo ali também nas coisas, nas árvores, né? Em todos os elementos. Então, isso também a gente consegue replicar nos ambientes, sem ser uma coisa muito padrão, muito rígida. A ventilação é fundamental, principalmente se a gente consegue uma ventilação natural, uma corrente de ar. A presença de água, então, seja através de fontes, uma parede d'água, né, espelho d'água, aquários, isso também ajuda a gente a conectar, né, com a natureza. A iluminação, então, iluminação natural é fundamental também. Até porque o nosso corpo tem o ciclo circadiano, né? Que tem a ver com o nosso reloginho biológico, então, que funciona de acordo com as 24 horas do dia. Se a gente não tem contato com essa iluminação natural, a gente fica meio perdido, nosso corpo não sabe muito bem que horas são, o que está acontecendo ali. Então, isso atrapalha e afeta o nosso descanso, nosso sono. Então, é muito importante que, se não der também para poder ter essa iluminação natural, né? Trabalhar com soluções, por exemplo, de iluminação dimerizável, que consegue ajustar nesse ciclo também. E os elementos também da natureza. Então, ter contato com a área externa para ver, está chovendo, não está? Está ventando? Entender um pouquinho mais também da estação do ano. Então, esses são os elementos da natureza. Quando a gente entra na analogia, né, a natureza, aí a gente entra nas formas. A natureza é mais aquela forma orgânica, não tem muito aquelas pontas, né? Então, forma orgânica, fractal, aí entra um pouco da questão de biomimética e outras coisas que a gente pode aplicar também. Aí vem as texturas. Então, textura são materiais, né, que a gente consegue utilizar. Então, uma madeira, uma pedra, elementos naturais, fibras, a gente também consegue ter um benefício utilizando esses materiais. E a questão da complexidade e ordem, porque a natureza também não é totalmente organizada, né? Então, isso é legal para gerar uma curiosidade também. Que é aquela coisa da descoberta, né? Nessa parte de descoberta, a gente entra, então, nos aspectos da natureza. Porque a gente tem essa necessidade mesmo de descobrir novos espaços, né? A gente é um ser curioso e desbravador ali também. Então, quando a gente fala dos aspectos da natureza, tem a perspectiva, então trabalhar com vãos mais abertos também, com layout mais aberto, mas também trabalhar com essa questão de profundidade, ter uma parte mais aberta, outra menos, então, para poder gerar ali uma flexibilidade, uma variação ali no layout, né? A parte de refúgio, aí sim é onde a gente se sente mais acolhido, mais protegido, consegue descansar um pouquinho. E tem a parte do mistério.
Aí sim, é quando... Eu gosto desse. Eu gosto, Que é adoro. legal, né? Quando você vê ali que tem uma quina e você não sabe o que tá ali atrás. Eu sou Aí- curioso, você não tem noção, vou tentar descobrir. Isso é muito legal, então te instiga, né? A ir até lá também, a descobrir o espaço, a interagir um pouco mais. E a parte também de risco, perigo, que seria o último ponto. Isso é mais associado também com altura, com outras estratégias que a gente consegue trabalhar para estimular os nossos, o nosso corpo mesmo nas reações. Construcast, arquitetura, engenharia, construção.